Então, vamos pelo menos tentar conversar um pouquinho. Eu estou vindo da CNBB, 57ª Conferência Episcopal, né? Vários temas, e sempre em cada conferência tem um tema central. E que esse ano foram as diretrizes. Essas palavras, elas são um tanto quanto complexas. Diretrizes, pilares, fundamentos, enfim. Não é talvez o mais importante, mas são o estado de espírito no qual nós somos convidados a entrar. E como o espírito, ele tem ao mesmo tempo, ele empurra, ao mesmo tempo ele acolhe, ao mesmo tempo é uma tempestade violenta que se torna um tsunami, e ao mesmo tempo é uma brisa suave. Então, por isso que esse ser cristão, ele é muito mais do que cumprir normas e regras. Ser cristão é um jeito, né? É um jeito da gente estar no mundo. É uma irradiação. E a comunicação, se nós ficarmos somente na materialidade, a nossa mensagem será extremamente pobre, né? Ela tem que ter um hálito, ela tem que ter uma cor, ela tem que ter um jeito, ela tem que ter um odor, né? Então, por isso ela vai se tornar saborosa. A palavra sabedoria vem daí, né? Saber com sabor, né? Porque senão fica uma coisa insossa, né? Eu vou por obrigação, eu vou porque eu tenho que. Então eu gostaria só, porque acho que dá você me deu quanto tempo? 37 a 40 minutos. Você aguenta, Graziela? Aguenta? Tá. No máximo, viu? A partir desse momento, atenção, senhores passageiros. Vamos apertar o nosso cinto de segurança e uma boa viagem. Então, é um documento que ficou relativamente pequeno, 200 parágrafos, em que eu gostaria de colocar como uma introdução, porque vocês ainda não têm. Se Deus quiser, em breve nós vamos debruçar sobre esses pontinhos, em que é a comunidade como casa. A comunidade como casa. Nós sairmos de uma comunidade de redes sociais e aquele ar craseado, estamos indo para uma comunidade humana, que tem olhos, que tem cheiro, né? Que tem rosto, que tem aparência, né? Então, eu só gostaria, são 2 parágrafozinhos, quase que, para mim, eles se tornaram quase que eu tenho que lê-los quase que de joelhos, porque eles foram muito bem colocados. Eu acho que, para mim, se tornou um pouco quase que o ponto central de todas as diretrizes. Nossas comunidades precisam de um oásis no deserto da história. Fundamentalmente, espaços de encontro com Deus, casa de oração profunda, de mergulho no sagrado, no mistério revelado pelo amor do Pai. Devem deixar de lado toda burocratização que afasta toda a aparência de empresa, mas o lugar de encontro com Deus. Este encontro com Deus se dá na celebração cheia de vida, no silêncio que permite a escuta, na harmonia que revela a plena beleza de Deus. O encontro com Deus é, claro, intermediado pelo encontro com o irmão, que tem nome, interessante, que tem história,
que tem dores, que tem conquistas, desejos a ser acolhido. É espaço de santificação. A comunidade guarda os pequenos detalhes do amor. Será que cristianismo não é detalhes, né? Que às vezes a gente não percebe? Cuidam uns dos outros. Espaço aberto e evangelizador é lugar da presença do ressuscitado que a vai santificando no projeto do Pai. Então não deixem, quando chegar aí nas livrarias, não deixem de adquirir. Lindíssimo. Texto limpinho, que vale a pena a gente debruçar sobre, né? Então é a comunidade como casa, né? Casa da palavra, casa do pão, caridade, estado de espírito de missão, né? Porque às vezes, como a gente está falando, às vezes as comunicações, nós achamos que elas têm que ter a materialidade. Claro, claro. Mas é um estado de espírito. A missão não é só bater na porta da casa dos outros, né? Aí eu vou porque eu tenho que ir, né? Porque o padre pediu, porque programa. Se você for na casa de um e ficar ali a manhã inteira, ótimo. Não é quantitativo, né? Não é mais extensão, né? Mas profundidade. Muito mais profundidade. Por isso, meus queridos, mais uma vez, acordar cedo. O comunicador, necessariamente, ele tem que se sentir em casa, ele tem que ser íntimo da palavra, ele tem que ser íntimo do pão, ele tem que ter a caridade. Caridade, carisma, crise. A palavra caridade vem de crise, por isso a palavra crisma vem também de crise. Bem-aventurados os que se encontram em crise, né? Porque o nosso momento é esse, né? Aquele que não se encontra em crise é porque não foi afetado, e nós temos que ser, né? Então, essas diretrizes, elas trazem para a gente isso, o espaço do encontro. Uma palavra que talvez nunca tenha, eu pelo menos eu não lembro, mas do Papa sim, mas dos documentos da CNBB, acho que você apareceu, foram umas 2 ou 3 vezes. Muito obrigado, viu? Bacana, né, só? Uma horinha boa, só. Barulhinho bom, né? Uma musiquinha de fundo, ótimo. Está agradecido, claro. Você sei que contratou? Não? Ah, foi o Padre Wilson. Então, o espaço da ternura. Porque na palavra que eu ia falar é essa, ternura, né? Então apareceram poucas vezes nos documentos da igreja essa palavra. E ela é fundamental. Eu tenho um amigo meu, acho que eu já contei para vocês, em todos os casos, a gente vai ficando velho, a gente vai repetindo as histórias, viu, gente? Não repara, não. Mas um amigo meu, Flávio, ele foi para Recife, fez psicologia, fez uma pós-graduação, a tese de mestrado dele foi gentileza. Sabe o que aconteceu? Uma universidade dos Estados Unidos encontrou essa tese, levou esse menino para lá, pagou para ele tudo. Ele ficou 1 ano nos Estados Unidos por causa de uma tese chamada gentileza. É bater palma de pé, né? Precisamos tanto disso. Porque às vezes, queridos, não é coisa simples, né? Nós vamos navegar um pouquinho por essas águas, mas o folheto que a gente entrega numa porta de igreja, né? É assim. Tem que ir junto. Tem que ir junto. Não que você está escutando alguém, você tem que estar inteiro. Porque senão
as coisas elas vão ficando burocratizadas, tarefeiros, cartório, bateção de carimbo. Nós temos que partir para uma realidade um pouco mais profunda, né? E na hora que eu vendo o Lucas dando esse toquezinho e vocês entrando com, né, alguns artefatos, né? Da gente vendo como que é possível a gente fazer uma coisa bonita, né? Como que é possível? Agora, tudo na vida é questão de investimento, né? No sentido de mergulhar mais fundo, né? Então, o espaço do encontro, o espaço da ternura, da família e das portas abertas para sair e para deixar as pessoas chegarem, né? Então, as diretrizes elas vão ficar um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho, porque eu achei super interessante, porque é muito ligado com a carta do Papa, né? Meio entrelaçado aí, né? Então, se a gente tomar talvez um dos textos mais bonitos da Sagrada Escritura a nível da comunicação, que vocês já debruçaram não poucas vezes. Gente, vocês desculpem, eu deixei de cumprimentar vocês e os nossos queridos padres. Muito obrigado aí pela presença. Os nossos queridos seminaristas, né? Que bom, né? Essa presença dos padres é importante, porque essa liderança que vai irradiando aí pelas nossas paróquias, né? E os nossos seminaristas também, né? A Carla, o João, irmãos tão queridos, Luiz, né? Que eu cumprimento aí todo mundo. Ok. As autoridades civis e militares também. Joia. Então a Samaritana, ela para mim sempre foi quase que um ícone de uma beleza de uma comunicação, né? Provavelmente Jesus tenha sentado no chão, aquele calor muito forte, povo inimigo, homem e mulher, toda uma concepção de fechamentos. De repente, provavelmente senta no chão, agarra um pouquinho o joelho, encosta as costas na parede do poço, e a primeira coisa que ele pede é pedir. Às vezes a primeira coisa que a gente acha que a gente deve fazer é logo já empurrar pela goela abaixo aquilo que a gente está querendo falar, né? E a gente às vezes tem que ter tempo para o outro se abrir, porque se o outro não se abre, aí eu fico falando, entra dentro do ouvido, sai para o outro, né? Então, essa beleza de Jesus, né? Chama o teu marido. Não tem marido? Opa! Que bacana! Você não tem marido. Nisto você falou a verdade. Para Jesus o mais importante é a verdade. Ok. Nisso você falou a verdade. Ao invés de ficar na coisa negativa, ficar na coisa positiva. A gente olha, às vezes, sempre o erro, né? Aquela velha historinha, a folha em branco, tem um pontinho preto, a gente esquece que 99,9% está clarinho, né? Tem um pontinho ali, fica no pontinho. Então a gente dá diria assim, um levantamento, né, de percepção das coisas, né? E aí, depois de um longo tempo, é que Jesus vai dizer o que ele estava querendo dizer. Olha, sou eu, aquele que está falando com você. Aí ela estava pronta para receber, né? E aí então ela se tornou e saiu em missão. Para Jesus, meus irmãos, toda violência é estranha. Para Jesus, toda violência é estranha. E às vezes as nossas redes traz essa estranheza. Para quê? Para quê? Sri Lanka tem muito para nos ensinar. Quantos foram que morreram em Sri Lanka, lá naquele ato terrorista lá, que
300 e poucos, né? 300 e poucas pessoas, o mesmo tanto que em Brumadinho. Os muçulmanos, claro que não são os muçulmanos, uma porção ínfima, né? Gente doida, né? Num domingo de Páscoa, um ato terrorista que mata 330 pessoas num domingo de manhã. Sabe por quê? Porque não consegue conviver com o diferente. Entendeu? Então nós precisamos de aprender urgentemente a conviver com o diferente, né? E às vezes sacudir a poeira, dar a volta por cima e vamos continuar, né? O caminho. Então o jeito de Jesus é esse, né? O jeito de Jesus é irradiar, é desobstruir tudo aquilo que impede do outro ser plenamente ele mesmo, né? É o paralítico, é o mudo, é o surdo, né? Então, é essa coisa de nós sermos membros uns dos outros. É tão difícil, né? Agora, essa comparação ela é muito boa, porque quando você está cortando uma verdura lá na sua cozinha, e de repente você corta a faca, corta um pouco o seu dedo, a primeira coisa é que a outra mão vem diretamente para poder estancar o sangue, né? Para poder dizer da solidariedade, né? Então por isso essa comparação ela é muito boa, né? Essa solidariedade de um membro com o outro, né? Sermos defensores uns dos outros, né? Tem um santo oriental em que diz que a minha maior alegria é ver o outro bem. Isso às vezes nem sempre é tão fácil, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Porque nós temos que ir das comunidades de redes sociais, ir em direção a comunidades humanas, né? Porque exige o olhar, exige o corpo, exige o espírito, exige o coração, exige a contemplação, né? Então, redes que sirvam ao encontro e à solidariedade, né? A leitura também, eu acho que uma outra coisa importante, só um pequeno parênteses, uma outra coisa importante é a gente também, como seres comunicantes que nós somos, é também a gente fazer leitura dos acontecimentos, né? Papa Bento XVI, ele vem dizer isso, que a palavra, ela não é só a Bíblia. A palavra é muito mais ampla, né? Quer dizer, muito mais ampla. A maravilha das maravilhas, a palavra de Deus. Agora, nós precisamos de aprender a ler que Deus continua escrevendo. Deus continua ditando, né? Então os acontecimentos eles querem dizer alguma coisa para nós. Então Brumadinho, a Vale, ela simboliza um pouco para nós a nossa sociedade, né? Uma sociedade em busca do lucro, do dinheiro, do minério, né? Esquece aquilo que é o essencial, esquece das pessoas, né? Então, essa cultura do encontro, né, que o Papa fala, que é tão importante para nós, né? Sair para ir ao encontro do outro, realmente não é fácil. Por quê? Porque o amor, ele tem 50% de chance de dar certo e tem 50% de chance de não dar certo. E ninguém quer arriscar. A gente saber que amor não é saboroso todos os dias. Muitas vezes o amor, ele tem sabor de ausência. Então é partir
I like. Tá certo, Graziela? Yes. Very well. Pretty well. Ó, ok. É sair do I like, do curtir, para o amém. Né? Alright. Pretty well. Igualzinho, o menino veio vindo na procissão de Crisma. Receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. Receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. Aí chegou um e veio vindo, tal, veio vindo. Receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Pode crer, velho. Mas que é correto. É a mesma coisa do amém. Tem diferença nenhuma, não. Então, a gente às vezes precisa saber traduzir. Eu dei um abraço nele, que eu quase que eu rolo com ele no chão. Falei, cara, eu nunca na minha vida vi uma resposta tão boa quanto essa. Pode crer. Então, é a gente também não ficar encerrado na nossa própria vontade ou naquilo que a gente gosta. Na vida eu não faço somente aquilo que eu gosto, né? Eu tenho que... Eu faço 98% que eu gosto, mas tem 2% que eu não gosto. Mas... Então, essa palavrinha que surge na carta, não ficar encerrado na própria solidão. Graziela, eu já estou te ajudando ou estou te atrapalhando? É mesmo? Mas ela pediu para me fazer desse jeito, gente. Como é que nós vamos fazer? Mas você pega um outro jeito, né? Tá, então tá bem. Pode. Quando eu era pequeno, bacana. Então, gente, vamos dizer assim, não ficar encerrado na sua própria solidão, né? Porque às vezes as nossas redes, né? As mães às vezes reclamando do seu filho adolescente, 24 horas por dia, na solidão do quarto, né? Então, nós temos que ter uma palavrinha que é muito importante, que é chamado bom senso. Posso só fazer isso. Eu tenho que fazer isso e tenho que fazer aquilo. Eu não posso só fazer aquilo. Mas eu devo fazer isso e devo fazer aquilo. Por isso que esse equilíbrio ele é muito importante para nós. E a gente sair e enfrentar a acidez de amar não é fácil. Agora, é aquela velha história. Doença de amor só se cura com a presença e a figura. Você não faz terapia por a distância, né? Tem um presencial, né, também, né? É um presencial, não é só a distância. Na terapia, se você for para encontrar com alguém, falar das suas coisas, também por telefone, é meio complicado. Por carta ou por e-mail pode até acontecer, mas é 30% de possibilidade das coisas acontecerem, né? Então aí nós somos convidados então a essa comunhão, né? Comunhão e unidade são duas palavrinhas que a igreja ela não abre mão de jeito nenhum, né? Na hora que rasga a comunhão, o negócio sai arranhando, entendeu? Quando quebra a unidade, a coisa fica difícil. Porque a igreja não é democracia. Esse aqui é o problema. Metade mais um, entendeu? É comunhão. Vocês sabem que no mosteiro, o abade é aquele que tem a capacidade do dom do discernimento. Ele senta na ponta, os monges sentam em volta do grande conselho, até o que está chegando ali como noviço. Aí surge uma dificuldade no mosteiro, e aí solta a pergunta, e cada um dá a sua opinião, e de repente aquele noviço deu uma opinião, ele fala, Deus quer é isso. Deu para entender? Não é tão fácil a gente perceber isso.
porque nós vivemos, claro, graças a Deus, na tentativa de uma vivência democrática. Mas a igreja, ela tem isso, e por isso nós temos que ser homens do discernimento. A nossa comunicação, ela tem que ser discernida. Porque você já percebeu aquelas pessoas que falam, depois pensam? Já aconteceu com você, de você colocar uma mensagem e de repente você com raiva daquela outra pessoa, pá! Aí fala, pá, mas por que eu fui fazer? Porque você enfiou o dedinho ali no coisa, enviou, você está e mal pago ainda por cima, entendeu? Né? Então, é importante que a gente perceba que a questão da comunhão e da unidade, ela é muito mais, nós todos sabemos muito bem o que é. E nós sabemos muito bem quando nós estamos rasgando a comunhão e quando nós estamos rasgando a unidade. Então você não precisa de ler sobre isso, não. É igualzinho saber o que é pastor. Você nunca viu um pastor, você nunca viu uma ovelha, mas você sabe muito bem o que é um pastor, o que é uma ovelha. Isso chama-se arquétipo, né? Que a gente já traz dentro de nós, né? Então, comunhão e unidade é a mesma coisa. Nós sabemos o que é, nós intuímos, né? E para que haja uma comunhão, para que haja uma pascom, na colegialidade, palavra bonita que a Carla colocou, colegialidade, né? O bispo não sabe nada, o bispo não é dono de nada. Agora, não sei se infelizmente ou felizmente, foi colocado aqui, né? Então, é muito melhor a gente poder saborear as nossas presenças, né? Claro. Então, duas outras palavrinhas extremamente importantes, estou quase, que é a escuta e o diálogo, né? A escuta, como diz Adélia Prado, a escuta é sagrada. Escuta é sagrada. Escutar é sagrado. Por isso que aquilo que você escuta e que verdadeiramente foi escutado, você não tem nada que falar para os outros. A pessoa nem precisa pedir, olha, fica entre nós dois. Tá? Não tem nada que passar para frente. Precisa. Cai dentro do seu coração e permanece, né? Escutar é muito importante, porque só pode falar quem escuta. Quem não escuta não tem o direito de falar, né? Por isso que é muito importante essa questão, né? Como já dizia alguém, escutar tanto até ficar rouco de tanto escutar. Para escutar e para dialogar, você tem que estar inteiro. Porque nós brincamos de estar escutando. O outro fala e eu já estou preocupado em dar a resposta e estou elaborando a resposta dentro de mim. E aí o que acontece? Deixei de escutar. Então, a pessoa que escuta, ela é pouco inteligente e deve ser. Pessoa que é muito inteligente, ela não tem capacidade de escutar. Já repararam isso? E o meu QI, eu não sei se ele... Né? Mas eu gosto de escutar. Na hora que eu escutei essa expressão de que é para pessoa pouco inteligente, eu falei, então sou eu. Porque aquele que escuta, ele não está preocupado em responder. Ele está preocupado em escutar. E por isso que ela é sagrada, né? Então, às vezes na minha vida, na minha comunicação, se eu não tomar cuidado, eu vou dando pedaços para um, pedaço para outro. Aí chego no final do dia, dei pedaços para todo mundo, e o que eu me sinto? Rasgado, não inteiro. E essa questão é importante. A carta, ela vem trazer essa palavrinha para nós, né? E nós mergulharmos com mais profundidade. De você escutar a si mesmo, de fazer o silêncio, o que as diretrizes estão dizendo, né? Ter um cantinho na sua casa, que ali é o seu espaço sagrado. Não precisa de nada grandioso, um canto de uma parede. Mas fique ali, né? Impregna aquele lugar de oração, da sua presença.
daquilo que você é, né? Então é aquela questão da dracma perdida, né? Essa historiazinha que Jesus conta, como sempre, ela tem um filão que vai longe demais. Uma mulher, 10 moedas de prata, perdeu uma, foi, acendeu a luz, procurou cuidadosamente, varreu a casa e encontrou a moeda que estava perdida. Só isso. Mas o que isso significa? Significa que no mundo da comunicação e no mundo espiritual tem que ter interesse. Se você perdeu uma moeda, você tem que acender a luz da palavra, você tem que varrer a casa, você tem que procurar cuidadosamente onde foi que você perdeu aquilo. Porque senão nós sempre usamos assim, mas eu perdi uma, mas tem 9. Perdi 2, mas tem 8. Perdi 3, mas tem 7. Ainda estou mais ou menos razoável. Mas isso na vida espiritual e na comunicação não dá certo. Não dá certo. É quase que uma lei. Você tem que estar inteiro. Tem que estar inteiro. Para poder dizer a verdade, como o Papa está me falando. Se nós não estivermos inteiros, nós não iremos dizer a verdade. Então, essa outra palavrinha, heterogeneidade. O que nós já falamos de Sri Lanka. É importante, meus irmãos, né? Que a gente respeite o outro, do jeito que o outro é, e não que ele seja como você gostaria que ele fosse. Essa palavrinha já está até gasta, né? Mas é importante, essa heterogeneidade. Quem está com o celular ligado, faz favor, não esquecer de, na hora de sair, ligar, né? Certo? Beleza. O quê? Não é o meu. Não esqueçam de ligar na hora de vocês saírem daqui hoje. Casa de 2 andares. No andar de baixo, os nossos sentidos, né? Escutar, ver, paladar. E o andar de cima, verdade, beleza, bondade e sentido. E aqui eu vou terminando. Então, meus irmãos, quanto mais abertas forem as nossas janelas desse andar de cima, vocês são mais importantes do que eu atender o telefone. Mas não, eu sei que o melhor é tirar o som, mas é só para fazer uma sacanagemzinha. Isso que não é ruim não, de vez em quando é bom. Porque as coisas não podem ser muito assépticas, entendeu, gente? Pode ser muito limpinho. De vez em quando as coisinhas assim, isso é bom para dar uma só estrada asfaltada, a gente enjoa. A estradazinha de terra com os buraquinhos faz parte. Então, quanto mais aberta a janela da verdade, quanto mais aberta a janela da beleza, quanto mais aberta a janela da bondade, quanto mais aberta a janela da transcendência, mais leve você vai ser. Claro. Porque se você quiser só a verdade, porque a verdade... Se você quiser só a ética, porque a ética é moralista. Se você quiser só o sentido, sentir transcendência, você vai ficar fundamentalista. Se você ficar também só com a beleza, pode criar qualquer frescura, entendeu? Então, aberto, gente. Aberto. Porque se você se trancar, você perde a grande chance de perceber que o Espírito sopra onde quer.
Então nós não podemos ser eremitas sociais, né? Fechados no nosso jeito de ver as coisas, né? É assim. A beleza da diversidade. Você caminhando de manhã, cada dia eu caminho aí 1 hora, cada dia o céu está de um jeito. Nunca eu vi um céu igual. Nunca. Eu acho que é dizente, né? Agora é muito difícil. É muito difícil. Mas então é isso, gente. Teria mais outras coisinhas, mas vamos respeitar o horário. Mas essa realidade lindíssima. Parabéns e minha profunda gratidão, né? Porque esse tem que ser o nosso caminho. Vocês estão no olho do furacão. Vocês estão no olho do furacão. Difícil demais de um lado, uma beleza de um outro lado, com as suas facilidades, mas então o único caminho para nós reencontrarmos nós mesmos é encontrando com o outro, né? Nossa própria fisionomia é feita para o outro, né? Então eu não posso ficar só no meu eremitério digital, né? Eu tenho que abrir, né, para que... E terminando mesmo, esta é a rede que nós queremos, né? A rede criada não para capturar, não para seduzir, não para trazer o outro para mim, mas levar o outro para ele mesmo. Isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Mas a verdadeira comunicação, ela vai fazer isso, né? Vai trazer para você, seduzir, depois você ficar com o outro, preso, para você libertar. Libertar. Muito obrigado, ó Pai, por esta manhã, por esse momento que esses vossos filhos e filhas, com tanta delicadeza de espírito, vêm até aqui. Toque a cada um com a delicadeza do vosso Santo Espírito, para que possamos viver conforme o Senhor deseja que vivamos. Homens e mulheres inteiros, homens e mulheres que saibam também escutar, homens e mulheres que saibam dialogar, que saibam acolher o outro como o outro. Possamos viver sob a proteção de vossa e nossa Mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça,